Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, tô aqui com a Flávia, a gente vai fazer um bate-papo. A gente teve a ideia de fazer esse vídeo porque a gente quer muito contar um pouquinho mais sobre a jornada Amor que se Realiza, que esse ano tá no 4º ano, né, Flávia, de uma caminhada aí, né, desde 2016. Eu ingressei nessa jornada no ano passado, né, como participante e logo em seguida recebi o convite, né, que eu não sei se foi um convite ou eu me ofereci, eu acho que eu mais me ofereci para fazer parte, né, desse movimento, né. A jornada Amor que se Realiza é um movimento e que nos toca profundamente e nos promove esse autodesenvolvimento enquanto que a gente vai fazendo esse trabalho junto com outras mulheres que se sentem convidadas, se sentem chamadas para estar com a gente. E nós sentimos vontade, né, sentimos que é importante, né, Flávia, falar um pouquinho mais sobre essa história, né, a gente está aí 4 anos, né, desse trabalho, e aí? O que é essa jornada, Flávia? Acho que ninguém melhor que tu, né, que trouxe a jornada para nós, assim, falar um pouquinho mais. Então, a jornada ela começou chamando Para que o Amor se Realize, né, e ela vem com a conexão, com um profundo desejo meu de estudar, de me desenvolver a partir dessa palavra amor e do atributo do amor. E a pergunta que eu tinha era por onde passa esse negócio de amor, né? Isso é uma coisa bem importante da gente falar, né? Muito, que amor, né? Mas que amor é esse, né? E aí eu fiz essa pergunta em 2013 e aí nisso assim aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu fui fazer a formação em constelação. Naquela época eu já usava a ferramenta das constelações na minha vida pessoal. E a partir desse processo eu mudei de cidade, de trabalho, de tudo, troquei de pele, né? E aí nesse processo todo eu comecei a perceber que a gente tinha uma questão com o feminino muito grande, né? Uma questão, eu descobri, né, uma certa crueldade entre mulheres, uma dificuldade muito grande nossa em confiarmos umas nas outras, né? E eu comecei a sentir um chamado no meu coração. Eu não tinha clareza mental, mas eu tinha um chamado muito profundo de começar então a alterar essa dinâmica entre as mulheres. Com as minhas amigas a gente foi fazendo naturalmente isso, vivenciando, até que em 2016, foi mais ou menos no inverno, eu me acordei com um chamado, assim, tem que fazer um grupo para mulher. Na verdade eu já tinha feito alguns grupos para mulheres, né? Mas grupos pontuais, assim, que passaram. E ali eu me acordei, eu tinha que fazer aquele grupo e eu tinha que propor, e tinha esse nome, Para que o Amor se Realize. Veio o nome e a força, tem que chamar, tem que fazer. E veio tudo junto, assim, por exemplo, Para que o Amor se Realize, uma jornada para mulheres. Não, veio Para que o Amor se Realize. E aí eu movimentei esse grupo, aconteceu, foram 20 e poucas mulheres. E ao final desse grupo, nesse dia, as mulheres disseram: a gente quer um encontro por mês. E eu aceitei. E aí quando eu disse sim, começou a vir, né, os temas. Naquela época eram 4 temas. A gente fez todo o processo. E foi muito lindo, foi muito bacana. E aí em 2017, no verão de 2016 para 2017, no verão de 2017, coisas muito importantes aconteceram na minha vida, que me fizeram incluir mais temas na jornada. Então a jornada era um processo de desenvolvimento pessoal meu, de desenvolvimento junto com outras mulheres e de aprendizado sobre o que acontece quando as mulheres se encontram, para investigar esse tema, né? Porque a gente tem uma cultura que essas coisas sobre o mundo tá muito pautado pelo universo masculino, né? As mulheres parem crianças e os homens parem as ideias. É desse caldo cultural que a gente vem. E eu, por algum motivo, fui fazer sociologia, né? Então as ideias sempre me acompanharam. E aí então fiquei pensando, como será quando mulheres se reúnem para conversar sobre ser mulheres, mas também com essa implicação política,
com essa implicação do tempo de aqui e agora, porque a gente está nesse aqui e agora. Como socióloga, me interessa muito construir uma sociedade possível, alegre, divertida, né? Então foi assim que as coisas foram acontecendo. É claro que eu não fiz sozinha, né? Em nenhum nível. Desde o início eu tive amigas que me ajudaram, né? Da primeira arte foi uma amiga minha, né? A Bianca que fez. A Sara me ajudou demais, a Raquel, né? A Cristina que ia para receber os dinheiros das mulheres, né? Mas não era algo que eu pedia e nem algo que estava claro. As mulheres vão chegando, Iam essas chegando, mulheres que vão se ajudando, né? E então a gente começou a se desenvolver e foi super bacana, até que chegou no ano passado e eu, no final de 2017, eu disse, não, precisa ter uma rede de cooperação, de amizade, assim, a gente já pode dar um passo, né? Porque eu queria muito saber como era quando as mulheres estavam juntas dividindo esses lugares. Então eu convidei a Rosane. E aí a Rosane disse sim, caminhando na rua, assim. E aí a Luciane disse que queria, né? E depois você foi pra imersão e eu não sei se eu te convidei ou se tu que se convidou, Sim, mas o que importa também é que não tu chegou. Eu sei que eu cheguei, né? Cheguei e não saio mais, né? Que bom, né? E eu acho que a gente tá num processo de ter mais clareza sobre essa força, né? Que veio pra ser movida. E o que eu fui me dando conta conforme os temas foram chegando? Os temas foram por intuição. Os temas foram por intuição, foram temas alinhados com a constelação, mas também com a experiência somática, né, do Peter Levine e com a minha vivência, né? Cada vez que eu, por exemplo, teve toda a questão do prazer e entrega para a vida, que eu percebi o quanto eu tinha questões para aprender nessa área. E aí a gente então colocou esse tema para poder desenvolver. Então ela sempre foi um híbrido de uma intuição, de uma conexão, mas também com uma coisa muito concreta de aprendizado aqui e agora, né? Como que a gente movimenta isso. Então ela está envolvida com o atributo da palavra amor nos mais diferentes aspectos. Relacionamento de homem e mulher, sim. Mas também relacionamento entre pessoas para um mundo melhor. Trabalho, dinheiro, criança, rede de amizade, política, desenvolvimento, tudo isso diz respeito a esse movimento. Uma coisa que me permite, Flávia, assim, falar que é o que mais me encanta nesse movimento, né, para mim, é um dos meus trabalhos hoje, né, a jornada, e isso me traz uma sensação muito boa, assim, de estar alinhada com coisas que eu acredito, né. Mas principalmente o que eu percebo como participante mesmo agora falando, né, como alguém que enquanto trabalha está se desenvolvendo, é essa coisa de não existir uma verdade, né, Flávio? Não tem aqui uma verdade absoluta que a gente está trazendo. Então agora, gente, o amor se realiza desse jeito. Não é o contrário. A gente está aprendendo, né? Essa oportunidade, essa de a gente sentar e, gente, como que é pra ti, Flávio? Como que é pra Miranda? Como que é? Cada uma que chega, né? Chega com uma história, né? E isso é legal a gente falar um pouquinho, né? Também, que essa coisa das histórias, né? Das histórias e dessa... Eu lembro quando eu era pequena, na aula de física, a Terra tá parada ou tá em movimento? Depende do referencial. E eu adorei essa resposta. Depende do referencial. Então, é isso, depende do referencial. Né? Não tem uma verdade. E nesse sentido eu vou falar uma coisa aqui que também não pretende ser um discurso de verdade, mas é a minha verdade, né? Que é assim, antes de falar das nossas histórias únicas, eu acho que é importante localizar o nosso desenvolvimento como homem e mulher na nossa sociedade, né? Os nossos ancestrais, todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Se eles brigavam, se eles estavam juntos, se eles não ficaram juntos é uma outra história. Mas todos nós viemos de um homem e de uma mulher. E essa memória de como os homens e as mulheres viviam, elas estão no nosso cérebro reptiliano. Na nossa memória celular. Sim. É maior que nós, né? Então, como os nossos ancestrais viviam? Os nossos ancestrais viviam em bando, em grupos, né? E
os homens saíam para buscar o alimento e as mulheres ficavam cuidando do fogo e das crianças. E providenciando a comida, a nutrição, enfim. E nesse processo, as mulheres desenvolveram algumas qualidades e os homens outras. Né? As mulheres desenvolveram amplitude e os homens desenvolveram foco. E por aí a gente pode ir, né, desfiando esses aprendizados em função de um jeito que o corpo foi aprendendo. Não foi o cérebro, foi o corpo, né? Então, a gente aprendeu a ficar cuidando de tudo. E os homens a buscar o que era necessário. Então, assim que a gente viveu, até que com a urbanização, com a industrialização, com toda essa modernização da vida e com as guerras, a modernização, a industrialização, tudo isso está muito envolvido, está muito emaranhado com as histórias de guerras, né? Então, em função das guerras, os homens morreram. Muitos homens morreram. E agora? E nós vamos ter que trabalhar. Vamos ter que buscar o alimento. Mas a gente foi trabalhar e buscar o alimento num mundo construído por homens, para homens. E aí quando a gente chegou lá, assim, opa! E os homens, o que vocês estão fazendo aqui? Voltem pra cozinha, da onde vocês nunca deveriam ter saído. E aí a gente disse, não, a gente vai ficar aqui, porque a gente gostou também. É bom estar no mundo, né? É bom poder ter ideias, é bom poder sair de casa, né? E só que isso deu um choque cultural muito grande, ainda estamos em choque, né? E acabou nos desorganizando nessa memória. Então a gente brigou muito com os homens. Eu era uma pessoa que eu trabalhava e eu escutava dos meus colegas homens assim, tu é muito brava, porque era como se para estar ali naquele contexto de gestão, de política, precisasse ser muito brava, né? Porque senão o que ia acontecer? Né? Eu sou uma mulher de respeito. Então, o que acontece hoje, 2019, século 21? A gente está descobrindo que não precisamos brigar. A gente está descobrindo que não precisamos guerrear. E a gente está descobrindo que a gente pode se amar, se respeitar. E se amar aqui tem a ver com homens e mulheres felizes, vivendo num relacionamento conjugal, sexual, sim. Queremos também isso, mas não só isso. E não é o só no sentido de reduzir, não. Uma boa relação com o homem, uma vida confortável com o homem é muito importante para nossa saúde. Mas também é homens e mulheres cuidando do mundo. E cada um com as suas peculiaridades, com as suas peculiaridades. Com a sua singularidade, porque nós nunca vamos ser iguais. Não, a gente não é igual. Que bom que a gente não é igual. E nem mulheres, né, Flávia? E nem a gente estava falando sobre isso, né? Mesmo que nós tivéssemos a mesma formação, vamos pensar assim, as duas sociólogas, as duas com formação em constelação, no teu caso, né? A gente não pensaria igual. A gente não teria... A gente tem personalidades diferentes, né? Então, o quanto a gente vem lidando com essas diferenças também entre nós, mulheres, né, Flávia? Entre nós, mas é importante que a gente possa olhar com bons olhos para cada época, porque cada época pensa e faz o que pode, né? Então, assim como eu discorri agora sobre esse processo de organização de homens e mulheres, o discurso da igualdade foi importante. Foi importante para a gente ter uma série de ganhos. Então, esse discurso da igualdade foi importante. Mas agora, né, a gente já sabe que a gente é igual porque a gente é diferente. Então, esse discurso da igualdade se complexificou. E a gente já sabe que a gente é todo mundo diferente. Por isso a gente é igual. É o que temos em comum. O que nós temos em comum é o fato de sermos diferentes. É bem paradoxal. É um paradoxo, é que nem a mudança. A única coisa que nunca muda é a mudança, né? Então, se a gente puder dar esse passo em direção a perceber que nós não somos iguais e que tá tudo bem não ser igual. Que é muito dignidade. O corpo não né? Se a gente pudesse encontrar numa roda para trabalhar com temas que vão nos oportunizar tanto ir para o mundo trabalhar, quanto cuidar das crianças, quanto ser amigas, quanto ser companheiras, quanto poder ser amante, quanto poder desenvolver todos os nossos aspectos, se a gente aprender a desenvolver isso entre nós, mulheres, e podendo perceber que nós não somos iguais,
mas respeitar e dar espaço para a história única de cada uma de nós é um baita passo para a gente conseguir fazer isso com os homens e dar lugar para os homens, né? Porque assim como nós temos vivido um processo muito difícil para nós, ser mulher, né, continua sendo desafiador. Para os homens também, ser homem talvez nunca tenha sido tão desafiador. Isso se é que em algum momento não foi desafiador, porque para os homens também foi super difícil sair, buscar alimento, ter essa pressão toda de dar certo, de dar resposta, de tudo com eles, né? Então, se a gente pode começar a perceber que assim como nós temos as nossas histórias únicas, eles também têm, a gente pode começar a abrir um espaço para essa diferença. Primeiro a gente aprende entre nós, né? A jornada, então, para que o amor se realize desde 2016 e agora em 2019, amor que se realiza, e eu acho que isso é um super sinal, né? A gente já tirou o para, já tá no amor que se realiza. Talvez a gente já tenha acumulado esse aprendizado no corpo, né? A gente vai poder abrir espaço para essa diferença, que independente das nossas preferências de gênero, de opção sexual, de ideologia, de partido. Aliás, essa palavra partido não me representa. Eu tô trabalhando muito para ser inteira, eu não quero nada que seja partido. Né? Nós brincávamos lá, somos todos iguais, morte ao fulano. Não, né? Não. Então, é um momento da gente poder revisitar isso também. E o amor que se realiza, que é uma jornada, né? Porque é uma aventura e uma grande jornada rumo adentro de mim mesma, mas também junto contigo, junto com todas. Isso que é legal, né? E eu gosto muito disso que tu fala também da travessia, né? A gente tá propondo aqui uma ideia de atravessar, né? De atravessar. De ir pro outro lado, né? Então, quem saber o que tem do outro lado, né? A partir dessa história que eu trago, né? Então, o que eu posso escolher, né? Fazer diferente, né? Passando por cada um desses temas, né? Que a gente propõe também, que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais pra frente, né? Em outros materiais também, a gente vai divulgar mais detalhes. Mas, assim, basicamente, Flávia, ela acontece... Acho que a gente pode falar um pouquinho como que ela acontece, né? São encontros que a gente faz uma vez por mês, né? São encontros mensais, né? E daí entra essa questão da travessia, como se a gente estivesse atravessando. E essa também foi uma metáfora, uma palavra que veio. Eu me sentia muito como se eu estivesse naquela pontezinha móvel. O que eu faço para conseguir atravessar, né? Porque é isso, uma coisa importante. Às vezes balança, às vezes dá um medo, né? Mas a gente quer muito o novo, a gente quer uma vida melhor, relações mais saudáveis, tudo isso, mas quando chega a hora de trabalhar os impedimentos dessas coisas e das nossas histórias únicas, é muito importante que a gente tenha amizade, amigos, amigas, né, que nos possibilitem esse cuidado. Ninguém vai fazer pelo outro, mas a gente pode estar junto, dando esse continente. Então, nesses encontros mensais, a partir do momento, né, você quando foi participar fez uma travessia, né? Então, é como se fosse cada tema é um diário é uma parada, uma estação. É uma estação, né? Então a gente tem o tema do roteiro de transformação pessoal, depois a gente tem o tema do encontro, contato e limite, que tem toda uma descoberta, uma conscientização sobre o nosso corpo. Depois o feminino a partir da mãe, depois o masculino, o pai, né, a partir do pai, depois irmãos, que foi um tema também que a gente incluiu ao longo desse nosso encontro, desse nosso 2018, né, que pra mim foi uma outra aventura, né, foi delicioso e desafiador também. Depois tem o tema dos relacionamentos, depois tem o tema do trabalho e dinheiro, depois tem o tema do prazer e entrega pra vida e a cocriação do outro ano, que daí a gente vai como se fosse... Eu gostei da palavra, da metáfora que me veio esses dias, que é fazer um cateterismo, né? A gente vai fazendo um cateterismo nessa nossa energia vital, desobstruindo ela,
desobstruindo ela. E quanto mais desobstruídas nós estivermos, mais co-criadoras a gente vai poder ser. Né? Porque às vezes a gente acha que a co-criadora quer ser co-criadora, mas não está conseguindo co-criar. Porque tem muita coisa obstruída, precisa desobstruir. Né? Então, é saber as nossas histórias, abrir espaço para isso, ao mesmo tempo que é libertador, desafia. Né? Eu gosto muito de dizer, não tem como fazer um omelete sem quebrar ovo. Né? Então, tem um determinado momento que a gente é convidada a fazer isso. Mas é completamente diferente quando eu digo, eu vou fazer isso, do que quando eu me coloco em lugares muito difíceis na minha vida e fico atraindo pessoas, situações que me machuquem ao ponto de eu sair desesperada procurando alguma coisa. Né? Então é diferente quando eu vou fazer algo preventivo, é a mesma ideia, né? Eu vou prevenir, só estou usando uma metáfora, né? Então eu mesma vou buscar esse processo porque eu quero uma vida melhor para mim. A gente vive bem, a gente tem coisas boas, mas a gente pode viver muito melhor. Né? E essa permissão é um passo importante para eu estar entre mulheres, me desenvolver entre mulheres. Para mim, Ana, é quase inacreditável, sabe? Porque eu não tinha paciência muito com coisas de mulher. Eu tava tão envolvida com outras coisas e depois, né, eu descobri que esse era o passo mais importante, né? Poder estar entre mulheres, sermos amigas umas das outras, diminuirmos a disputa, a competitividade, a ranzinzice, né? Porque a gente tem sim uma história de dor, de sofrimento. Foi muito difícil ser mulher e dar conta das crianças, da casa, de tanta cobrança. Mas agora já tá um pouco melhor, a gente pode fazer outras coisas, né? E uma coisa que... E dar espaço para os homens, né? Sim. Poder amar os homens, poder respeitá-los, poder estar com eles é algo importante também. Agora, assim, uma coisa que também que eu acho que é interessante, assim, de comentar como alguém que se interessou, uma coisa que me atraiu muito foi isso, assim, de ao longo do ano eu fazer um trajeto acompanhada, né? Por mais tempo, porque às vezes a gente vai num curso, vai numa imersão, num retiro, né? A gente sai de lá, legal, né? Tá, foi bacana, me senti bem, me fez bem, eu avancei, com certeza a gente avança sempre tem aprendizado. Mas a jornada, ela tem essa trilha, assim, que é mais longa, né? E a gente vai se permitindo cada vez, eu me sinto assim, ó, olhando pra mim no começo, né, que a gente fez ano passado, foi ainda imersão, né, o primeiro encontro, pro final, como eu fui me entregando cada vez mais e me permitindo olhar um pouquinho mais, assim, né, pra coisas que eu tava deixando de lado, né, então me senti com muito mais coragem, assim, de olhar pra várias questões que eu vinha adiando. Né? Então, eu já fiz vários trabalhos, assim, é uma caminhada que eu não vejo o fim. Não termina, né? Mas cada vez que a gente vai avançando, a gente vai experimentando, né? Como se a gente fosse tirando, né? Se libertando, assim, de coisas que vão nos prendendo e a gente vai conseguindo cada vez mais, né? Fazer coisas com mais, assim, brilho, com mais vontade, se alinhando cada vez mais, né? E o poder exercer esse tema da confiança, confiar umas nas outras, confiar em nós e confiar no mundo, confiar na vida, né? Confiar que a gente não tá sozinha, a gente não precisa estar sozinha, né? A gente pode se ajudar e a gente também não tá mais naquele lugar de vítima. Então a gente pode pegar as nossas histórias, né? E dar um bom lugar para elas e vir fazer o que a gente nasceu para fazer, o que a gente tem para fazer, que é construir esse mundo, esse agora. A gente sempre tem uma opção, né? Mesmo quando a gente acha que não tem opção, a gente sempre está escolhendo, né? Então, quando a gente escolhe caminhar junto, sim, vai vir as nossas lembranças das vezes que a gente não foi acompanhada, as nossas questões com a nossa mãe aparecem muito, né? Porque nós não tivemos mães perfeitas, não existe mãe perfeita, né? Existe a mãe que é possível ter e ser, né? Então, nesse sentido, a gente também é convidado a olhar para tudo isso
E ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo um corpo capaz de maternar, né? E de maternar o mundo, de maternar as relações. Não com aquela imagem da mãe assexualizada, né? Ou de que é só mãe, mas de poder exercer esse atributo da maternagem no dinheiro, no trabalho, com as amigas, nas relações, na política, né? Eu sonho com isso um dia, né? Que a gente vai poder estar na política sem precisar ter uma subjetividade masculina. Ou só pra cumprir uma cota, né? Às vezes. Mas mesmo assim, né? Quando a gente está atuando na política, muitas vezes eu venho, né? Eu trabalhei com política, com gestão pública, eu me peguei com uma subjetividade muito masculina, né? E então, da gente poder se autorizar a compartilhar um outro jeito, né? Um jeito que tá no nosso corpo. E que à medida que a gente vai podendo ficar juntas, conviver sem aquele puritanismo, né? Porque o nosso feminino não é só sagrado, ele é profano também, né? A gente é maravilhosa, mas a gente é péssima, né? Eu sei ser ótima, mas eu sei ser péssima, né? E que a gente vai podendo fluir entre a nossa luz e a nossa sombra, e poder ter consciência e clareza dos papéis que a gente está ocupando, de vítima, salvadora, algoz, poder ter maturidade emocional e de gênero, talvez, né? Para desfrutar desse tempo histórico, que ao mesmo tempo que nos desafia, nos traz muitas oportunidades. É verdade. Né? Então a jornada está inscrita em tudo isso, né? Mas ela está inscrita num profundo desejo de produzir união. De produzir união, né? E de produzir saúde. Saúde. Né? Saúde para todo mundo. Todo mundo que puder. Né? E eu fico aqui pensando, a jornada é pra todo mundo, né? Pra todo mundo que sente que faz sentido isso. Todo mundo que sentiu chamado, né? Então... E não é uma verdade, a gente não quer competir, a gente não quer disputar, a gente só quer expressar, né? Essa aventura, esse aprendizado, né? Essa invenção, né? De poder ser quem a gente é e se aceita sendo quem somos, né? E nos aceitarmos e nos perdoarmos. E poder olhar para os homens, né? E dizer, ok, a gente quer amar vocês, a gente pode amar vocês, e a gente respeita vocês, né? E a gente confia em vocês também, né? Quando a gente pode confiar em nós, a gente pode confiar no outro. Né? E esse é um processo, é uma construção. Uns estão mais prontos, outros não. E a gente vai. E aquilo também que a gente estava falando ontem, né? Vai ter gente que vai se conectar com o tema. Ao longo, né, dessa jornada, ao longo do ano, vai ter gente que vai se conectar mais com um dos encontros do que com o outro, e vem no encontro e não vem no outro. E acho que isso que é legal, assim, né? Porque daí vai tá se tudo construindo, certo, tá tudo certo. Cada um no seu tempo também, né? E essa coisa do tem que não existe aqui. Tem que falar, nem isso, né? Não, o silêncio faz parte da conversa. Isso também faz parte. Sim, nós temos, né, só para o pessoal saber que a gente tem 4 pilares, né, que é a fala visceral, a escuta com o coração, o silêncio também faz parte da conversa, e a corresponsabilidade, né, que nos organiza nos nossos encontros. Então, como que pilares até, né, para que esses encontros aconteçam. Então, por isso o continente seguro, né, por isso a gente se sente à vontade para essa entrega, né, porque a gente só vai perceber mudança quando a gente de fato se entrega, né, daquilo que a gente está fazendo. E a gente só entende depois. Eu no 4º ano, entrando pro 4º ano, tô começando a entender. Então, e é assim que a vida é, né? A gente vai vivendo e só entende depois. E acho que tenho certeza, a jornada, ela busca essa coerência com a vida, né? Coerência com o que tá vivo. Porque o que tá vivo se move. E põe-se mover nisso, né? E a gente vai aprendendo, né, a amar o paradoxo, a se colocar em movimento
e acompanhar a vida, né? Dos ritmos da vida. O bom e o não tão bom, a contração e a expansão, né? Tudo isso. Acho que a gente falou bastante, ó, meia hora. Meia hora, mas eu sinto que era importante, Flávia, a gente fazer esse compartilhar, assim, tu trazer, né, um pouco mais dessa história, né? Não começou ontem, né? Começou já há um tempo e tá se construindo e segue se construindo, então quem sentir vontade, né, de se juntar a gente para ir construindo junto, né? Esse caminhar que para nós está sendo muito legal, a equipe aumentou esse ano, né? Sim, esse ano a gente tem identidade artística também, né? A Verônica, né, que se juntou a gente. Então, assim, é um prazer, assim, estar contigo, Flávia, estar com vocês, assim, tá sendo muito gratificante, assim, poder vivenciar isso tudo, né? Então, quem sentir que isso tudo que a gente está compartilhando e trazendo, né, fizer sentido, vem em encontro com a gente, começa em abril, né? É um prazer pra mim, absurdo, assim, gigante caminhar com vocês. O sim de cada uma de vocês só trouxe crescimento, expansão. E acho que também vai ter outros sims, né? E a gente aceita o sim que for possível, né? Então começa em abril de 2019, termina em novembro, o último final de semana de novembro, início de dezembro. E a gente vai ter espaços formais e vai ter um continente que vai apoiar durante todo o processo. E a gente quer, a nossa maior intenção é que a gente possa florescer, né? Florescer o ser mulher, que ser mulher possa ser uma delícia, né? Em todos os sentidos. Então, todo mundo que tiver vontade de dizer sim, vem, né? E se vier e depois quiser ir embora, pode ir, não tem problema, né? A gente tá aprendendo a ser livre, a dizer esse sim, né? E poder dizer não depois. E poder mudar de ideia depois também, que é algo muito importante. Poder mudar de ideia, né? Enfim. E esse canal aberto, né? Esse canal de comunicação. Tem a Ana Paula, tem eu, tem a Rosane, tem a Luciane, tem a Verônica. A gente tem a fanpage, a gente tem o canal do YouTube, a gente tem o Insta, né? E a gente tem o nosso coração aberto, né? Para inventar, para ser, estar e inventar, né? Uma vida pela frente, né? Então a gente está aqui e a gente convida vocês, né, para virem. Acho que é isso, né, Ana? É isso, né? Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Tava precisando. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo aí. A gente vai seguindo, postando aqui na fanpage, né? Mais informações, né? Quem já tá curtindo a gente aí já vai acompanhando os próximos movimentos. Beijo grande. Um beijo. Até.